Você já parou para pensar a quantidade de pessoas que confiaram em você esse ano? Independente se você atendeu poucas pessoas, se você atendeu muitas pessoas, se você é um tatuador iniciante, se você é um tatuador experiente, pessoas confiaram no seu trabalho, pessoas confiaram em você. A gente vive nessa busca incessante por cada vez mais atender mais clientes, alcançar mais pessoas, mas muitas vezes a gente esquece de olhar para trás e agradecer por tudo que a gente já conquistou, por tudo que a gente já fez e por todas as pessoas que passaram na nossa vida. Não são somente números, são pessoas, são histórias diferentes, são ideias diferentes que você conseguiu interpretar elas de uma forma que elas confiaram em você a ponto de você fazer um desenho nelas que vai ficar para o resto da vida. Hoje é meu último dia de trabalho, a última tatuagem do ano, e eu resolvi pegar minha agenda e fazer essa conta de quantas pessoas eu atendi esse ano, e eu quero compartilhar isso com vocês mais tarde lá no estúdio. E se você é inscrito aqui do canal, já deixa aquele like na confiança, e se você não é inscrito ainda, considere se inscrever para receber mais conteúdos como esse. Comecei o dia de hoje do jeito que eu mais gosto, que é com calma, acordando cedo, fazendo meu café, lendo meu livro e refletindo sobre esse ano que passou, pensando em todas as histórias que as pessoas compartilharam comigo, todas as histórias que me impactaram mais. Tiveram muitas histórias esse ano, eu aprendi muito com os meus clientes esse ano. Vendo tudo que passou, eu sou extremamente grato por 2025, não só pela quantidade de pessoas que eu atendi, pela quantidade de pessoas que o meu trabalho alcançou, mas também por essa confiança das pessoas no meu trabalho, na minha pessoa, e não só essa confiança em fazer uma tatuagem comigo, mas uma confiança também de compartilhar muitas histórias, histórias muitas vezes íntimas que essa pessoa não contaria para qualquer um, mas a partir do momento que ela deita ali na maca para fazer a tatuagem, ela tem essa confiança em compartilhar comigo. E eu acho que é muito importante nós, como tatuadores, temos essa percepção e essa consciência de que não são somente números, são realmente pessoas que estão ali confiando, compartilhando as suas histórias, que muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece de parar para pensar e agradecer ou até mesmo refletir sobre tudo que foi conversado. Eu mesmo tenho esse hábito de fazer isso constantemente, não é só agora no final do ano que eu tô pensando nisso, é uma coisa que eu passo o ano inteiro pensando, sempre quando eu sou impactado por alguma história de algum cliente, alguma experiência que de certa forma me agrega. E quando eu falo sobre agregar, não é sobre ensinar algo que você não sabe, mas trazer muitas vezes uma perspectiva, uma visão diferente da sua. É realmente você estar aberto e estar disponível a sair dessa bolha, a ouvir uma vivência diferente da sua num contexto de vida totalmente diferente do seu. É uma reflexão que eu considero muito importante a gente fazer durante o ano, porque assim a gente vai criando uma insensibilidade e vai conseguindo cada vez com mais facilidade ouvir esses clientes, essas pessoas, ter de fato uma escuta ativa para conseguir interpretar algo, para conseguir entender aquela pessoa, o que ela quer, porque muitas vezes uma tatuagem, por mais simples que seja, ela tem um significado muito forte, e a partir do momento que você consegue conversar e entender aquele cliente de forma verdadeira, você consegue, por muitas vezes, entregar um trabalho que, como eu disse, por mais simples que seja, vai ser muito importante para esse cliente
e ele vai ficar extremamente satisfeito e ele vai valorizar ainda mais o seu atendimento e o seu trabalho. E eu vejo que esse ano acontecerão isso muitas vezes, que muitas vezes nos trabalhos mais simples as pessoas ficam muito mais agradecidas do que com um fechamento extremamente visual, bonito, porque aquilo realmente entrega um valor, carrega um significado muito importante para a pessoa. E acredito que nosso papel como tatuador, além de saber fazer, executar um bom trabalho, é realmente escutar os clientes dessa forma e se entregar mesmo de uma forma genuína, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, sem julgamentos. E no final das contas, todas essas conversas sobre como alcançar mais clientes, estratégias de marketing, de anúncios. Isso não adianta se você não tem esse entendimento, não tem essa consciência sobre escutar o seu cliente, interpretar o que ele disse para passar aquilo para a tatuagem, se envolver de forma verdadeira no que ele tem a falar, na história dele. Muitas vezes fazemos um papel de terapeuta ali durante a sessão, de ouvir alguns problemas, algumas dores, ou até mesmo alguns desabafos. Então, não adianta você ter uma ótima estratégia de marketing se você não tem essa conexão, essa comunicação com seu cliente. É com essa longa introdução, eu diria, que eu começo o vídeo de hoje, um vídeo um pouco diferente e que eu simplesmente quis trazer aqui algo que eu penso durante todo o ano, mas hoje eu tô pensando com mais intencionalidade. Essa energia do final do ano traz isso pra gente e é mais um ciclo se encerrando hoje, a última tatuagem do ano. Não sei quantos clientes eu atendi esse ano, não sei quantas tatuagens eu fiz. Eu vou contar o número de clientes, vou trazer aqui para vocês já já nesse vídeo, mas o número de tatuagens acho que vai ser difícil. Provavelmente foi muito mais que o número de clientes, porque muitas vezes o cliente usa o mesmo horário para fazer mais de uma tatuagem. Sabendo o número de clientes, o número de pessoas, para mim já é o suficiente e é o importante para trazer esse dado aqui para vocês. E quero que vocês também me acompanhem comigo nessa reflexão que eu acabei de falar, que vocês pensem nisso com mais intenção todos os dias, que vocês agradeçam a cada cliente, a cada pessoa que confiou e que passou pelas suas mãos. Play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw. Bom, chegamos ao final de mais um ano de trabalho finalizado com sucesso. Eu acabei de atender a minha 197ª cliente. Eu tenho esse dado porque eu fiz um levantamento aqui e eu quero compartilhar com vocês da quantidade de clientes que eu atendi esse ano. Então foram 197 clientes, dando uma média aí de 16,41 clientes por mês. E eu tô vendo aqui, o mês que eu mais atendi foi o mês de maio. Eu atendi 26 clientes. Foi um mês aqui, vendo a agenda e vendo os clientes que eu atendi, foi um mês muito cansativo, muito corrido, assim, muito projeto começando, alguns finalizando, mas foi um mês extremamente produtivo. E o mês que eu menos atendi foi janeiro, com 12 clientes. Então, isso se dá muito por conta desse começo de ano, como eu já falei em vídeos anteriores, de ser um pouco mais parado mesmo, mas mesmo assim. Então em janeiro atendi 12 clientes, fevereiro 16, março 19, abril 16. Então para mim essa média de 16 clientes por mês é muito boa. Claro que tem meses um pouco atípicos aqui, de 26, de 20 atendimentos no mês,
que acaba sendo bem cansativo, mas para mim, pelo formato de trabalho que eu adoto, 16 clientes, 15 clientes no mês é bem saudável, tanto para minha parte física quanto para minha parte psicológica, vamos dizer assim, porque a gente tem realmente esse desgaste, né, de atender muitas pessoas e lidar com atendimento ali no dia a dia é bem desgastante. E para quem tem curiosidade em relação a faturamento, o meu preço médio gira em torno de 800 a R$ 1.000 por cliente. Isso depende muito do mês, porque tem mês que faz essa régua aumentar um pouco mais, porque são projetos maiores, fechamentos, e tem mês que a gente acaba fazendo tatuagens menores, então esse preço médio acaba diminuindo um pouco. Então, para o meu formato de trabalho, como eu atendo sozinho, eu faço todos os processos sozinhos, é um faturamento muito bom, assim, mas eu sinto que eu peco em algumas coisas, principalmente no atendimento. Às vezes acaba demorando um pouco mais o atendimento, principalmente ali no WhatsApp, para passar um orçamento, para dar um pouco mais de atenção ali para o cliente, porque de fato eu trabalho sozinho. Então tenho alguns planos aí para o próximo ano para eu sanar esse problema, para eu não ter mais esse gargalo. Então vai ter mais uma pessoa trabalhando comigo em 2026, e não só para me aliviar esse tempo do atendimento, para atender mais pessoas, mas também para eu continuar tocando os meus outros projetos. Inclusive o canal aqui do YouTube é um desses projetos que eu pretendo aumentar ainda mais a frequência. Mas de fato, 2025 foi um ano muito bom para mim, que trabalho com tatuagem. Foi meu 12º ano trabalhando com tatuagem. Não foi o melhor ano, mas foi um ano muito bom porque eu produzi muita coisa fora a tatuagem. E é isso que eu ando buscando há um tempo, porque, como já disse aqui, por mais que eu goste muito do meu ofício principal, que é tatuar, eu sinto que não me preenche tanto quanto antes, quanto no começo, aqueles primeiros anos, aquela empolgação. Então eu sinto que eu preciso dar alguns passos em rumos diferentes, vamos dizer assim. E o canal tem sido um deles e tem sido muito proveitoso, estou tirando muitos aprendizados disso. E tem sido muito gostoso também fazer isso aqui, tem sido leve, e eu fico muito feliz também de vocês estarem gostando aqui dos vídeos, do pessoal que acompanha todos os vídeos, sempre está comentando, o pessoal que está chegando aí, os novos inscritos. E uma outra coisa também que aconteceu esse ano que eu percebi, vendo essa média de clientes atendidos, é que eu de alguma forma consegui aumentar mais o meu preço médio, então eu não preciso atender tantos clientes no mês para ter um faturamento bom. Isso é excelente, porque a gente não fica naquela correria incessante em atender cada vez mais clientes. Então vejo que eu não precisei disso esse ano, fechando poucos trabalhos, entre aspas, eu consegui ter um faturamento muito bom, e eu quero trabalhar para que 2026 eu melhore ainda mais isso, que eu mantenha essa média. Claro que, como eu disse, teve alguns meses que saiu um pouco do controle, assim, eu atendi muitas pessoas. Em maio eu atendi 26 pessoas, isso aqui para mim foi insanidade, e espero não repetir isso em 2026, mas que sim eu consiga manter um bom faturamento, até aumentar um pouco mais esse valor médio. Então eu vejo que esse foi um dos acertos do ano, de conseguir agregar mais o valor ao meu trabalho, atender menos pessoas e conseguir um faturamento até mais relevante do que do ano passado.